Bora lá? Meu bom dia, boa tarde e boa noite, tudo bem? Bom, pessoal, para a nossa videoaula de hoje, iremos cortar um pouquinho a nossa playlist de frações. Mas calma, a playlist ainda não acabou porque falta a gente trabalhar as 4 operações que envolvem as frações. A soma, a subtração, multiplicação e a divisão, né? Porém, fica um detalhe que vai acontecer quando a gente entrar na soma e subtração de frações com denominadores diferentes. Porque existem 2 processos, soma e subtração com denominadores iguais e com denominadores diferentes, né? E aí ficava a situação. Quando a gente fosse fazer essa operação, quando você trabalha com denominadores diferentes, você tem que deixar ela com o mesmo denominador para poder efetuar a soma ou a subtração, né? E para poder fazer isso, temos que trabalhar com MMC. Aí ficou a situação. Caso a gente esteja explicando, né? Aí faz o processo de MMC, porém ficava o questionamento. E se o aluno não compreender bem MMC? Aí então ficaria difícil de compreender. Aí ficaria a situação. Qual seria a graça? Qual é o intuito, a graça de uma videoaula, mas você não aprende? Você não consegue compreender, né? Não tem muito propósito, né? Então, por essa situação, ao longo dos próximos vídeos, não iremos trabalhar com frações. Iremos trabalhar hoje sobre definições de números primos e números compostos, para a gente poder compreender bem, né? A decomposição, a fatoração em números primos, né? Depois vamos ver MMC e MDC, para assim a gente entrar nas 4 operações das frações, né? Para depois, quando a gente tiver que envolver esses assuntos, já temos a compreensão para não ficar nenhuma ponta em aberta, nenhuma dificuldade. E aí a gente não vai precisar gastar tempo nessas videoaulas, nas frações, né? Reexplicando esses assuntos, porque a gente já teria visto, beleza? Então, pessoal, por isso que hoje iremos trabalhar com os números primos e os números compostos, né? A fatoração em números primos. Beleza, então? Mas e aí, ficou curioso? Então, bora lá! Bom, pessoal, retomando aqui, agora bora ver a classificação de um número, para a gente poder entender quando é que a gente realmente vai classificar o número primo e caso ele não seja primo, classificamos como? Olha só, número primo, um número que possui apenas 2 divisores naturais distintos, o número 1 e ele mesmo, né? Então, classificamos como número primo quando esse número ele só pode ser divisível por 2 números que sejam distintos, diferentes, que seja o 1 e ele mesmo. Exemplos, né? O número 2, o 3, o 5 e o 7. São exemplos de números primos, né? Por quê? O número 2. Também fica uma boa ressalva. Quando eu falo divisores, quando eu falo que é divisível, é uma divisão exata. Porque, eu posso dividir o 2 por 3, eu posso dividir o 2 por 4, eu posso dividir o 2 por 8 e assim sucessivamente. Só que essas divisões não vão ser exatas, vão dar números decimais. Então, quando eu falo que ele é divisível, estou me referindo a uma divisão exata, beleza então? Porque, se a gente pensar, eu posso dividir o 2 por qualquer outro número, não tem problema. Só que aí o meu resultado não vai ser exato, ele não vai ser divisível, né? Então, quando eu falo divisores, estou me referindo a números que dá divisão exata, que o resto é igual a 0, beleza então? O 2, por exemplo, ele só tem 2 divisores em comum, que é o próprio 2 e o número 1. 2 dividido por 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Pronto, não tem mais nenhum número que eu possa dividir o 2 que dê um resultado exato, que dê o resto igual a 0, né? Outros valores não me trará e não me irá satisfazer, né, essa condição aqui. Então, o 2 é um número primo, porque só tem 2 divisores distintos em comum, o número 2 e o 1. O número 3, mesmo conceito. O 3 só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. 3 dividido por 1, 3. 3 dividido por 3, 1. E não tem nenhum outro número que divide o 3, né? Que é divisor natural do 3. Número 5 e o número 7, o mesmo conceito, beleza? Então, quando ele tiver apenas o número 1 e ele mesmo como divisores naturais, ele é um número primo, beleza? Mas, e quando esse número não é primo? A gente classifica ele como número composto. E o número composto é um número que possui mais de 2 divisores distintos. Exemplos, o 4, o 6, o 8, o 9 e assim sucessivamente, né? O número 4, ele é divisível por 1, 4 dividido por 1 é 4. Ele é divisível por 4, 4 dividido por 4 é 1. Só que também ele é divisível por 2.
4 dividido por 2, 2. Então ele tem 3 divisores, né? Que dão divisões exatas. Então, se ele possui mais do que 2 divisores, ele não pode ser primo, porque primo só pode ter apenas 2. Ele possui 3, então ele é um número composto, né? O número 6, por exemplo, ele é divisível por 1, ele é divisível por 6, já são sempre... Quando você analisar o número, saiba que ele mesmo e o número 1 sempre será divisores em comum, né? Aí basta você procurar outros divisores. Caso tenha, número composto. Caso não tenha, número primo, né? Já o número 6 também ele é divisível por 2 e por 3. Então, ó, ele tem 4 divisores. Logo, ele não é classificado como número primo porque ele possui mais do que 2 divisores em comum, né? Número 8, mesmo conceito. É dividido por 1, é divisível por 8, mas também é divisível por 4 e por 2. Logo, ele possui mais do que 2 divisores, então ele é um número composto, né? Então, um número ele pode ser classificado dessas duas maneiras. Número primo, 2 divisores, né? 2 divisores naturais. Número composto, ele possui mais de 2 divisores. Então, assim, a gente pode classificar, né? E o que vai nos interessar para os próximos assuntos, tanto MMC e MDC, para a gente poder entrar em frações, será os números primos. Então, bora entender um pouquinho mais sobre esses números aqui, beleza? Bom, pessoal, retomando aqui, agora, antes da gente entrar no assunto principal da nossa aula, decidi abordar algumas características em relação a números primos, só para depois servir até como curiosidade, né? Olha só, o número 1 não é primo e nem composto. Mas aí pode pensar... O número 1, como assim ele não é primo? Porque se você for pensar, o número 1 ele é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Porém, qual o detalhe? O ele mesmo é o 1. Então, lembra que a definição de número primo, você tem que ser divisível por 2 números distintos. E o número 1 é apenas divisível por um número. Ele mesmo, que é o 1, e por 1, que é ele mesmo. Entendeu a situação? Então, o número 1 só tem apenas um divisor. Por isso, ele não é classificado como número primo. E também nem composto, né? O número 1 aí também sofrendo bullying, sendo excluído no rolê que nem o 0, como a gente viu lá nas curiosidades, né? Não podem fazer isso comigo. Eu comecei essa companhia. Sabem o quanto eu me sacrifiquei? Coitadinho. Mas também para não deixar aquele bom e velho bullying com o 0, ó, o 0 também não é primo. Porque tem a situação, né? O 0 já começa que ele não é divisível por ele mesmo. Porque 0 não divide. Ele é divisível por 1. 0 dividido por 1, 0. Porém, ele não é divisível por ele mesmo. Porque 0 não divide. Então, também não pode ser classificado como um número primo. Porque, além dele não cumprir as duas regras, ele ainda exclui uma delas. Então, também o 0 ele não pode deixar desfeito de também ser excluído no bom e velho rolê, né? Aí aqui, o 2 é o único primo par. Então, a gente vai ver ao longo de alguns vídeos que vou abordar outros números primos, né? Vamos perceber que apenas o único número primo par é o 2. O resto, os outros números primos, são todos ímpares. O 2 é o único primo par. É o isolado também no nosso rolê, coitadinho. Pelo menos ele está incluso, né? Diferente desses dois. E os números primos é um conjunto infinito. Então, os números primos eles não têm fim, né? Eles seguem umas características peculiares e diferentes, que a gente vai ver ao longo dos vídeos, né? Mas eles são infinitos, não sabe o fim deles, beleza? Bom, aqui está o principal assunto que a gente vai trabalhar hoje, né? O teorema fundamental da aritmética. Bom, relaxa, não é nada complexo, a gente vai compreender muito bem esse teorema agora, né? E olha só, atenção, teorema. Lembra lá no nosso vídeo do glossário matemático? Vocês já estão ligados que é um bom teorema, né? Caso não, corra no vídeo curiosidades que você vai compreender o que é um teorema. Mas bora lá. O teorema fundamental da aritmética diz o seguinte: um número natural maior do que 1, ele pode ser fatorado ou decomposto e reescrito ou expresso num produto entre números primos. Então, o que significa isso? Eu posso pegar um número e reescrever ele como uma multiplicação. Só que vai ter o detalhe. Os fatores dessa minha multiplicação, os números que eu irei trabalhar com ela, são apenas números primos. Então, a gente vai entender esse principal teorema que é utilizado para MMC e MDC, a gente vai decompor um número em fatores primos. E vamos reescrever ele como uma multiplicação de números primos, né? É isso o que o teorema fundamental da aritmética diz. Mas, para a gente poder compreender melhor o que ele quer nos afirmar, vamos então numa boa e velha prática para a gente poder compreender melhor o que ele quer nos dizer. Beleza então? Bora lá! Pessoal, bora lá
e ver como é que é essa decomposição, onde eu posso reescrever um número expressando ele num produto de números primos, né? Reescrevendo ele com uma multiplicação, que os elementos da minha multiplicação são apenas números primos, né? Tenho aqui o 72 e o 231. Vou decompor esses números utilizando apenas os números primos, né? Utilizando o teorema fundamental da aritmética, né? Então, o que a gente faz? O nome é decompor. Então, eu vou dividindo ele até eu não poder mais efetuar minha divisão, até acabar, né? Então, vamos lá. 72, ele é divisível por qual número? Lembrando que o número que eu estou procurando tem que ser apenas primos, beleza? Bom, 72 é par. Todo número par é divisível por 2. Então, aqui, coloco 2. 72 dividido por 2 dá 36, beleza? Bom, analisando aqui de novo. 36 agora. Decompus uma vez, mas eu ainda posso continuar, né? Bom, e agora? O 36, ele é divisível por qual número primo? Analisando, de novo, o 36, ele é par também. Se o número é par, eu posso dividir ele pelo número primo, 2. 36 dividido por 2 dá 18. Então, esse é o processo de decompor. Você vai diminuindo ele, tá percebendo? Vamos dividindo ele até chegar no final do nosso limite, que já vamos ver qual é. 18. Mesma situação. O número é par? É. Então, não precisa pensar muito. Posso dividir ele por 2 logo de cara. Todo número par é divisível pelo número primo, 2. 18 dividido por 2, 9. Opa, e agora? 9 não é par, então não é divisível por 2, né? Mas ele é divisível pelo número primo, 3. 3 vezes 3 é 9, né? E 9 dividido por 3 é 3. Opa, agora cheguei aqui no número primo. Lembrando, os números primos só têm um divisor em comum, 2 no caso, né? 1 e ele mesmo, né? Então, eu só posso então efetuar essa operação com o número 3, porque o número 1 não é primo. Lembrando, né? Então, ele não pode aparecer na minha decomposição, né? Então, até abaixar aqui um pouquinho mais. 3 dividido por 3, 1. E aqui está o sinal que a gente deve parar. Quando você estiver decompondo o número e você chegar no número 1, pode parar, porque você não vai conseguir mais efetuar a divisão. É possível? É, porque aqui vai ser 1. 1 dividido por 1, 1. Aí 1 dividido por 1, 1. Vai ficar repetindo, né? E como 1 não é número primo, não posso mais continuar a minha divisão, né? Então, quando você estiver decompondo o seu número, né? E você chegou no número 1, pode parar, porque sua decomposição, ela acaba por aí mesmo. Beleza? Bom, então aqui, acabamos de perceber que o 72... eu posso reescrever ele, vai ser igual a 2 multiplicado por 2, multiplicado por 2, multiplicado por 3, multiplicado por 3. Aí só analisar aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3, 72. Então, eu acabei de reescrever o número 72 eu acabei de escrever, né, expressando ele em um produto de números primos. Então, peraí, mas isso quer dizer o quê? A teoria fundamental da aritmética, que diz que todo número natural maior que 1 pode ser expresso em um produto de números primos. Olha aqui, ó. 72 eu posso reescrever ele nessa forma com números primos. Esse é o teorema fundamental da aritmética. Beleza, então? Agora, então, bora ver aqui com 231. Mesmo esquema, você vai sempre dividindo até chegar no número 1. Isso é a fatoração, a decomposição em números primos, beleza? 231. Vamos pensar aqui, por qual número primo eu posso dividir ele? Bom, por 2 está descartado, ele não é par, então não posso, né? Agora, aí vem outro macetezinho. Quando você sabe se um número é divisível por 3 ou não? Simples. Soma os seus algarismos. Os algarismos 2, 3 e 1, né? É os algarismos que compõem esse número. Soma eles. Se o resultado for um múltiplo de 3, o número como um todo é divisível por 3. 2 mais 3, 5. Mais 1, 6. Então, 231 é divisível por 3, porque 6 é múltiplo de 3. Então, se a soma dos algarismos deu um múltiplo de 3, o número como um todo é divisível por 3. E o 3 é um número primo, então posso dividir aqui, né? 231 dividido por 3 vai dar 77. Beleza?
Aí o pessoal olha, nossa, fez a conta rápida de cabeça, né? Não, porque eu já fiz antes, mas tudo bem, né? Vamos lá. 77. O 77, ele é divisível por um número primo que literalmente está em seus algarismos. O número 7. Por quê? 7 vezes 11, 77. Então, eu posso dividir o 77 pelo número 7, que é um número primo. 77 dividido por 7 dá 11. Beleza, então? Bom, agora bora lá. E o número 11? Ele é divisível por qual número primo? Por 2 não é, porque não é par. 1 mais 1 é 2. 2 não é múltiplo de 3. Também não é divisível por 3, que é o número primo. Não é divisível por 5, porque não termina com 0 e com 5. Não é divisível por 7, porque não é múltiplo dele, né? O 11 ele é divisível por 11. O 11 é um número primo. Por quê? Ele é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Ele tem dois divisores distintos e apenas 2 é um número primo. 11 dividido por 11, 1. Opa! O que acontece quando você chega no número 1? Acabou a sua operação, então você terminou sua decomposição, né? Então, quais foram os números que eu utilizei para decompor o 231? O número 3, o número 7 e o número 11, né? Então, 231 é igual, eu posso reescrever ele, né, numa expressão na multiplicação entre o número 3 multiplicado por 7 multiplicado por 11. Beleza, então? 3 vezes 7, 21. 21 vezes 11, 231. Então, aqui está uma outra forma que eu posso expressar o número 231 utilizando números primos. Teorema fundamental da aritmética. Então, esse é o processo que iremos depois ver entrando em MMC e MDC, né? Utilizando o nosso teorema que a gente acabou de ver, né? Que diz que todo número natural maior que 1 pode ser decomposto em fatores primos, né? Numa operação de multiplicação. A gente viu aqui com 231, eu reescrevi ele apenas com números primos, e com 72, que também reescrevi apenas com números primos. Então, isso é o que diz o teorema fundamental da aritmética, e é isso que iremos utilizar, né, em MMC e MDC, né? E a gente vai ver os outros processos passo a passo melhor nas próximas aulas, beleza? Mas aqui então, essa aula serviu mais para a gente poder compreender melhor todo esse processo que depois a gente vai misturar com outras operações que mais à frente veremos. Tudo bem, pessoal? E bom, pessoal, por aqui a gente finaliza a nossa videoaula de hoje, né? Onde a gente deu os primeiros passos para poder compreender os próximos assuntos que vamos realmente querer utilizar para as próximas aulas, né? MMC e MDC, né? Mas, para a gente poder compreender os processos, né? Era interessante a gente ter visto esse teorema fundamental, que é ele que dá base a esses próximos assuntos, né? Então, por aqui a gente finaliza o nosso assunto, para depois adentrarmos nos nossos próximos, para depois retomar a fração, né? Aqui tá tudo interligado, meu amigo. Então, peço para você dar aquele apoio no nosso canal, né? Se inscrevendo, deixando aquele like marotinho, né? E ativando o sininho para não perder nenhuma novidade, né? Tá percebendo que tem muito assunto que já tá agendado aí pra gente poder ver, né? E se você perder um, os próximos também vai ser complicado de acompanhar, né? Porque você viu, tá tudo conectado aqui, né? Então, se perder um, já pode sentir dificuldade no outro, né? Então, por isso que é importante ativar o sininho para não perder nenhuma novidade, beleza? E também deixa aquele seu bom e velho feedback. O que você tá achando? Tá gostando? Tem alguma coisa que tem que melhorar? Por favor, comente aí para a gente também já visualizar e ver quais as próximas propostas podemos trazer aqui para melhorar ainda mais as nossas aulas, beleza? Então, pessoal, agradeço pela atenção, muito obrigado e até a próxima. Falou!